Olá, amigos. Sou o pastor César de Carvalho, do canal Oração Sem Fronteira. Estamos aqui para mais uma mensagem da parte de Deus. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita e se inscreva no nosso canal, dê o seu like, acione o sininho ao lado para você receber as notificações deste canal e assistindo o nosso vídeo. Se gostar, compartilha o nosso vídeo. Lembrando os irmãos que nós estamos estudando sobre obras da carne e frutos do Espírito, em Gálatas, capítulo 5, do verso 16 ao verso 24. E na oportunidade estaremos estudando hoje o assunto homicídio e suicídio. Conosco, o professor João Paulo, da Igreja Batista Peniel de Mato Grosso, Cuiabá, estará trazendo o ensinamento para nós. Vamos então ouvir a palavra com o nosso irmão João Paulo. Olá, amigos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou João Paulo, do canal Examinando as Escrituras. Estou aqui, a convite do pastor César, no canal Oração Sem Fronteira, para falar dos assuntos a respeito das obras da carne, suicídio, homicídio. Nós vamos ver os textos, vamos tratar esses dois assuntos que são de suma importância para as nossas vidas. Vamos lá, assunto, estudo de Gálatas, capítulo 5. O texto de Gálatas 5, 19 a 21, onde fala das obras da carne, homicídio, suicídio, nenhum desses dois termos estão no texto original grego. Encontramos homicídio no texto que trataremos e daremos uma pincelada na questão do suicídio, e tanto homicídio quanto suicídio tem tirado muitas vidas. Aqui uma reportagem do site G1. Em plena quarentena, o Brasil tem alta de 8% no número de assassinatos em abril. E também foram 3.950 homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte em abril de 2020, contra 3.656 no mesmo mês, no ano passado. Índice Nacional de Homicídios, criado pelo G1, acompanha os crimes violentos mês a mês. Já consideramos o período de janeiro a abril, foram 15.868 vítimas de assassinato neste ano, contra 14.580 em 2019, uma diferença de 1.288 mortos. Segundo o site G1, da matéria, né, citamos do dia 17/6 do mês passado. Também, segundo o El País, a cidade de Altamira, no Amazonas, considerada a cidade mais violenta do Brasil, de janeiro a abril deste ano foi registrado 15 homicídios. Muito, né? Homicídios, suicídio, 15 suicídios em Altamira. Então isso é muito trágico, isso é muito complexo, é muito triste. E também o site do governo, crianças, adolescentes e jovens estão entre os grupos mais suscetíveis ao suicídio e automutilação, apontam especialistas. E também no site do governo federal tem essa matéria de que depois do fim do ano passado, que diz, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, de 5 a 9,9 mortes por 100 mil habitantes no Brasil tiveram suicídio como causa no ano passado. Estima-se que anualmente cada adulto que se suicida, pelo menos outros 20 possuem algum tipo de ideação ou atentam contra a própria vida. O suicídio representa 1,4% das mortes em todo o mundo entre os jovens de 15 a 29 anos. É a segunda principal causa de mortes, afirmou a OMS sobre os dados referentes a 2017. É muito triste, lamentável. Vivemos um momento de dificuldade global.
onde mais de 500 mil de pessoas foram ceifadas pelo Covid-19 no mundo. E muitas pessoas nesta quarentena têm se acometido pelo estresse, pela depressão, pela ansiedade, pela tristeza. Também síndrome do pânico, depressão e conflitos conjugal. Quantos casais têm separado nesta quarentena? E é um período que é bom para você conhecer o seu cônjuge, é bom para você passar com seus filhos. Quando estamos na correria do dia a dia, nós não conseguimos dar atenção aos nossos filhos, à nossa esposa. E essas doenças psicossomáticas, entre outras, causadas pela psique no somático, né? São doenças da mente. Se você tem se sentido assim, eu quero dizer que Deus está no controle de todas as coisas. E nada acontece sem a sua permissão. Esse momento pode ser muito difícil. Isso é um fato. Dificuldade em algumas regiões, como falta de leitos de UTI em hospitais, por estarem lotados, faltam remédio, medicação. Nós estamos vendo isso nos noticiários, mas nós estamos tomando os cuidados necessários, como lavar sempre as mãos com água e sabão, usar álcool em gel, estamos usando máscara. Quando precisamos sair, temos feito caminhadas diariamente. Isso ajuda muito. E o ponto positivo de tudo isso é que a situação em si nos aproxima de Deus. E a pergunta é: o que você tem feito? O que você tem feito com esse tempo? Esse tempo tem sido excelente, ele tem sido ótimo para buscarmos a Deus, para orarmos, lermos a palavra, estudarmos a palavra, passarmos mais tempo com os nossos familiares, descobrir o que no dia a dia da correria não seria possível. E a pergunta bem simples é essa: o que você tem feito? Eu gostaria de fazer um apontamento de duas pessoas, os que são capazes e os que são incapazes. Os incapazes, como o próprio nome já diz, eu não tenho como analisar a questão deles por estarem sofrendo algum transtorno, e por essa incapacidade eles não têm como responder pelos seus atos. Eles precisam de alguém para poder cuidar deles. Então, nós vamos tratar de pessoas que são capazes. Os incapazes nós não temos como comentar sobre a questão dos homicídios e suicídios ocorridos com pessoas incapazes. Mas e os capazes? Vamos lá. Na Nova Versão Internacional diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos 1:20. Ou seja, nós somos indesculpáveis. E as consequências de não poder me desculpar por si próprio, achar que posso fazer o que quero quando bem pretendo, que não há regras e que se der tempo, quem sabe um dia, eu me arrependo e volto para Deus. Pode não dar tempo. Por isso, não brinque com essas questões que são sérias. Os danos podem ser irreparáveis, como não alcançar a salvação em Cristo Jesus. Vejo o perigo de errarmos o tempo, de se esgotar o prazo de nossas vidas aqui na terra, chegar ao fim, e aí ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Apóstolo João trazendo em Apocalipse 22:15. E o texto de Gálatas é interessante porque ele não traz no original a palavra homicídio. Você pode não estar entendendo esse texto, ele está
transliterado, traduzido em português, mas ele está em grego. Nós vamos trazer uma parte aqui. Nós não vemos a palavra homicida. Então nós não vamos falar sobre isso? Não, nós vamos falar sobre isso, porque o apóstolo Paulo tratou sobre esse assunto em Romanos 1:29. Você pode estar novamente se perguntando, não estou entendendo, às vezes a letra está pequena, mas aqui vai o trecho, olha ali a palavra homicídios. Então Paulo trata na carta magna aos Romanos sobre os homicídios, homicidas. Então em Gálatas 5:19, nas obras da carne, podem ser divididas em 3 partes. Pecados da sensualidade, prostituição, impureza e lascívia, o pastor César já tratou. Pecados religiosos, idolatria e feitiçaria, ele também já tratou. Pecados sociais ligados ao relacionamento, como inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. E também pecados sociais, bebedice e glutonaria. E por que não incluir suicídio e homicídio? Os assuntos que constam ali em Gálatas sobre as obras da carne, eles são encontrados também em Romanos 1, de 18 a 32, 1 Coríntios 5, 9 a 11, e também 1 Coríntios 6, 9, 2 Coríntios 12, 20 e 21, Efésios 4, 19, Efésios 5, 3 a 5, Colossenses 3, 5 a 9, 1 Tessalonicenses 2, 3 e também 4, de 3 a 7, 1 Timóteo 1, 9 e 10, 1 Timóteo 6, 4 e 5, 2 Timóteo 3, 2 e 5, 2 a 5 e Tito 3, de 3, 9 e 10. Aqui em Romanos 1, 29, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Olha só, Romanos 1, 29, tratando. Também 1 Timóteo 1, 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. Olha aqui, 1 Timóteo, Paulo falando a Timóteo a respeito do que deveria se tratar na igreja em relação a essas obras da carne. A inveja, a miúde, conduz ao homicídio. Isso se faz concreto no caso de Caim, que assassinou Abel. Gênesis 4, 1 a 8, 1 João 3, 12. O comentarista William Hendrick indagou: e não foi a inveja que levou os irmãos de José a planejar sua morte? Em Gênesis 37, 4. Concretizou-se também com respeito àqueles que exigiram a crucificação de Cristo. Mateus 27, 18, Marcos 15, 10. E as cartas de Paulo, elas podem ser divididas em 3 partes: as eclesiásticas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. As pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito, e a carta pessoal de Paulo, Filemão. Em Gênesis 4, 6, e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Por que você está triste? Levanta a cabeça, Jesus te ama. Você tem que dominar esse sentimento. A Bíblia é clara.
Só existe um mediador entre nós e Deus Pai, que é Jesus Cristo. Não há outro que possa mediar. Ainda que estejamos em uma condição de sofrimento, não posso atribuir a misericórdia de Deus, que é infinita, isso é um fato, e ela é a causa de nós estarmos vivos, porque ela não tem fim, e acreditar que Deus vai exercê-la sem que eu domine meu sofrimento ou minha dificuldade. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem nos garante a vitória, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Em 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Olha que interessante esse texto de Paulo aos Coríntios. Nós temos a passagem clássica da traição de Judas. Eu gosto do relato de Lucas 22, 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dele e chegou-se a Jesus para o beijar. Lucas 22, 47. E verso 48, Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? E o texto da traição de Judas, registrado em Mateus 27, 24 a 25, dizendo: peguei traindo sangue inocente. Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: o que nos importa? Isso é contigo. Se vira, você já fez o que você tinha que fazer, a gente não quer mais saber. Verso 25. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Judas tira a sua vida aqui. Opa, voltar aqui um pouquinho. Em 2017, 4 pastores se suicidaram. Em 2018, 6 pastores se suicidaram. O pastor não é super-herói. É necessário compartilhar com um pastor amigo. Isso é muito bom, tirar um pouco do peso. O ministério é gratificante, é uma bênção, mas cuidar de ovelha dá trabalho. E se você não estiver preparado, se você não estiver preparado psicologicamente, emocionalmente, você pode se sobrecarregar. E isso pode te trazer algumas doenças psicossomáticas. E você pode ficar frustrado, irado, você pode perder o controle, que nem Caim perdeu o controle que Deus disse que ele deveria controlar. Então, é necessário que o pastor, que você que é membro, que não está legal, procure ajuda. Todas as vezes que eu me deparar com qualquer situação, eu devo analisar e controlar a situação. Deus disse para Caim que ele deveria dominar a sua fúria. Caim ignorou o Criador. Não podemos ignorar a Cristo. Não podemos ignorar a Deus. Que possamos fazer o que é certo. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós não temos muito esclarecimento a respeito desses assuntos, mas nós sabemos o que Deus revelou na sua palavra. Nós podemos controlar. Tiago diz: resisti o diabo. Mas antes ele fala: sujeitai-vos, pois, a Deus. Nós devemos nos fortalecer em Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como nós sujeitamos a Deus? Buscando a sua palavra, buscando a Deus em oração, buscando a Deus durante o dia. Nós temos que nos fortalecer. Se você tem tendência depressiva, você tem que controlar essa tendência. Você não pode ficar sozinho, você tem que buscar ajuda, tem que preencher a sua mente
tem que buscar por onde não abrir uma brecha para o inimigo trabalhar. Quando Jesus chega em Judas, Judas foi um personagem que tinha que trair Jesus. Nós não vamos discutir essa questão, o mérito dessa questão. Mas ele não conseguiu lidar com o transtorno, porque todos, até as pessoas, ele jogou as moedas, as pessoas falaram assim, nós não queremos essa moeda, não vamos devolver aos cofres moedas de sangue. Eles compraram um terreno para enterrar os estrangeiros, que não tinham dinheiro, não tinham túmulo, enterrar os estrangeiros. Terreno de sangue é conhecido até hoje no texto, esse terreno que foi comprado, mas ele ia ter que administrar, depois da ressurreição de Jesus, ele ia ter que administrar, você matou o Criador, você matou Jesus. Obviamente, Jesus, quando apareceu para os discípulos, ele daria toda a condição a Judas de continuar a sua vida normalmente. Mas Judas não conseguiu lidar com essa situação. Jesus diz, com um beijo me traz. Se Judas tivesse falado, mestre, pequei, errei, me perdoa, Jesus teria perdoado Judas. Nós não vamos discutir o mérito de que Judas era destinado a trair Jesus. Nós sabemos que ele roubava o dinheiro da bolsa, ele dava brecha. Mas essa não é a questão. A questão é que nós temos que ter discernimento, temos que compreender antes de executarmos. O homicida, ele planeja, ele maquina e executa. O suicida, ele planeja e ele executa. Nesse momento entre planejar e executar, nós não conseguimos afirmar se a graça de Deus poderá ou não te alcançar, porque a graça de Deus é infinita, mas o texto diz que nós temos que controlar aquilo que nos perturba. Nós devemos controlar, porque se nós não controlarmos, nós poderemos ser controlados por essas questões que nos perturbam. Pode ser a tristeza, pode ser a ansiedade, diversas coisas que nos perturbam. Pode passar a nos controlar e ficar difícil, nos afastando de Deus, nos deixando cada vez mais fraco. E com isso, ficarmos suscetíveis às doenças psicossomáticas, ficarmos suscetíveis às ações do diabo. E ele vai destruir. Por isso que nós precisamos nos agarrar a Deus, orarmos, buscarmos, lermos a palavra de Deus, nos alimentarmos de Deus, para que quando o diabo vir, nós possamos resisti-lo e ele fugirá de nós, conforme está escrito em Tiago. O versículo é tremendo. Eu quero agradecer ao pastor César, no canal Oração Sem Fronteira, por me dar a oportunidade de estar trazendo essa reflexão sobre esse tema que é de suma importância e que nos tem trazido dúvidas. Se o cristão, por que ele se suicida? O pastor, por que se suicida? Mas a verdade é que nós temos que estar apegados a Cristo. Nós temos que estar sempre na cruz, que é Jesus. Nós temos que nos reclinar na cruz e buscarmos a Deus, a Jesus, porque só Ele pode nos libertar de todo o mal. Amém? Eu agradeço a oportunidade ao pastor César, um grande abraço. Vamos orar. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Ó Deus, nós queremos pedir, Pai, a sua bênção sobre as pessoas que estão assistindo, se elas estiverem tristes, ansiosas. Ó Deus, se elas estiverem transtornadas, Pai, que o Senhor possa trazer alento,
trazer, ó Deus, refrigério. Que o Senhor possa tocar na vida delas, Pai, para que elas possam, meu Deus, controlar as suas emoções, que elas possam controlar aquilo, ó Deus, que está tirando ela do foco, aquilo, ó Deus, que está tirando ela do alvo, aquilo que está afastando ela do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer, Pai. E que possamos sempre nos sujeitarmos ao Senhor, que possamos resistir o diabo e que ele fuja de nós. Ó Deus, pelo poder da Tua palavra, Pai, alcança aquele que necessita, aquele que precisa. Se tiver alguém, ó Deus, pensando em tirar a vida, ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor possa tocar na vida dessa pessoa, que ela possa ser impactada, ó Deus, pelo Teu poder. No nome de Jesus, Pai. Eu agradeço a todos que estão aqui. Deus os abençoe. Obrigado, Pastor César, pela oportunidade. E até mais. Um abração.